Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Ali, bem-vindo ao Crochê Terapia. No vídeo de hoje nós vamos fazer esse lindo ursinho que serve para aplicação e também como base para outros trabalhos, como vamos ver nos próximos vídeos, tá? Esse meu aqui, eu utilizei esse olhinho de plástico, mas eu vou mostrar para vocês ao longo do vídeo também que vocês podem utilizar alguns outros tipos de olhinho, como também podem fazer até mesmo um olhinho de crochê para o seu ursinho ficar aí, né, até mais delicado, né, da forma que você preferir. Esse meu, ele já está totalmente finalizado e acabadinho, né? Todas as linhas já foram aqui escondidas. Já está totalmente finalizado. A partir daqui, caso você queira, você pode grudar em algum lugar, né? Uma toalhinha, fica muito lindo, com o nome da criança, por exemplo, e esse ursinho aplicado. Ou você pode até mesmo fazer, por exemplo, uma segunda parte toda lisa dessa daqui, para fazer aqui no fundo, enchendo com, fazendo aqui o enchimento, né, com aquele enchimento de silicone, né, que geralmente nós utilizamos para amigurumi, e aí você pode usar a sua imaginação e fazer diversas outras peças, tá? Essa daqui, da forma que tá feita, ela é mais mesmo para aplicação, por isso que ela está aqui rentezinha. O narizinho dele aqui, ele fica com esse relevinho pra dar um arzinho mesmo mais de ursinho, né? Mais fofinho. E como eu falei, o olhinho aqui você pode fazer da forma que você preferir. Vamos pro vídeo? Pra essa aula eu vou utilizar essa linha da Camila Fashion, nesse tonzinho de marronzinho, né? Mais begezinho. Vou utilizar a Anne branca e vou utilizar também essa outra linha aqui que eu tenho. Ela também é da Círculo, eu só não vou me recordar agora o nome, só que ela é mais fininha, tá? Enquanto a Anne tem aqui essa espessura maior, essa outra tem espessura mais fininha. Então você pode utilizar ela com o fio duplo, tá? Vou pedir desculpa pra vocês, a minha unha infelizmente caiu e a minha manutenção é só daqui a uma semana, mas eu não podia ficar sem gravar pra vocês, né? Não podia ficar sem trazer a aula aqui pra vocês. Então vai assim mesmo, vocês fingem que nada aconteceu, porque o importante é o nosso ursinho, que tá a coisa mais fofa. Vamos lá, pra iniciar ele, vou deixar ele aqui aqui nesse cantinho, que assim a gente consegue ir visualizando o trabalho enquanto vamos fazendo. Eu vou começar com a nossa linha, né, marronzinha, begezinha. Vou fazer aqui um círculo mágico e com a minha agulha, essa daqui, não sei se vocês conseguem ver, é a 1,6 milímetros. Com a minha agulha 1,6 milímetros, eu vou fechar o meu círculo mágico e já vou subir aqui 3 correntinhas. 1, 2 e 3. Aqui dentro desse círculo, eu vou fazer uma quantia de 14 pontos altos. Lembrando que esse conjuntinho de 3 correntinhas que eu fiz aqui no início, ele já serve pra mim como um ponto alto, né? Sempre que iniciamos com correntinhas, subindo algumas correntinhas, essas correntinhas elas já estão servindo como o ponto que vamos utilizar no resto ali daquela carreira. Então, nesse caso aqui, como as correntinhas elas já servem como ponto alto, então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 pontos altos. Aqui eu já posso fechar o meu círculo mágico, tá? Posso apertar aqui o tanto que eu precisar, o tanto que eu preferir.
E eu vou vir lá no início, naquelas 3 correntinhas que fizemos, vou contar 1, 2, 3. Na terceira, eu vou inserir a minha linha, pegando as 2 alcinhas, e vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Opa! Com ponto baixíssimo, demorou, mas saiu. Esse daqui é o início do nosso trabalho. Aqui eu já vou subir 3 correntinhas, vou laçar a minha agulha e dentro de cada um aqui do nosso ponto de base, a gente vai fazer 2 pontos. Então, eu fiz aqui no meu primeiro, no meu segundo também 2 pontos, no meu terceiro também 2 pontos. E assim a gente vai fazer por toda a carreira por toda a volta, né, aqui do nosso círculozinho, tá? Cada um deles respeitando a sequência de 2 pontos dentro do ponto de base. Eu vou fazer aqui os meus e eu retorno com vocês já aqui no finalzinho. Eu já estou chegando aqui no final da nossa voltinha. Nesse ponto aqui, penúltimo, eu já fiz um ponto, vou fazer o segundo. E lembra vocês lá no início, quando eu fiz 3 correntinhas? No mesmo espaço agora, eu vou fazer o ponto alto dentro do mesmo espaço que eu subi para fazer as 3 correntinhas, formando o meu aumento. Aí agora sim, eu vou na terceira correntinha, pego a alcinha da frente, alcinha de trás e faço um ponto baixíssimo. Meus pontos, eles costumam ser bem apertadinhos, então por isso que na hora de eu finalizar, de eu encontrar e inserir a agulha dentro das correntinhas, eu acabo me atrapalhando um pouco. Mas de acordo com o seu ponto, se o seu ponto for um pouco mais folgado, né, a tensão não for tanta, não vai ter esse problema. Finalizando aqui, você pode fazer de 2 formas. Ou diretamente você já pode fazer as 3 correntinhas, ou se você preferir, tem gente que não gosta de deixar marcado aqui, né, quando a gente inicia e termina a carreira, para não ficar a marcaçãozinha, você pode ir pro próximo com um ponto baixíssimo. Opa! E por próximo aqui com um ponto baixíssimo, e aí sim, a partir daqui, iniciar as correntinhas, tá? Eu não tenho esse problema, até porque ao final, essa partezinha aqui, onde são feitas as correntinhas do início, elas vão ser escondidas, tá? Então, você não precisa se preocupar com essa parte estética, porque vai ficar escondidinho por a parte branca, tá? Nesse caso, você não precisa se preocupar. Então, eu finalizei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, já vou subir mais 3 correntinhas, laçar a minha agulha e mais uma vez, dentro de cada um desses pontos da carreira anterior, vamos trabalhar 2 pontos altos dentro de cada um. Vamos fazer aumento em cada um dos pontos. Se você tiver uma tensão mais frouxa, né? Se o seu ponto ele for mais folgado, eu acho que eu posso falar dessa forma, você pode intercalar entre um ponto alto sozinho e um aumento no próximo. No meu caso, se eu fizer dessa forma, intercalando, por exemplo, aqui, ó, eu fiz 2 pontos altos no mesmo lugar, fiz um sozinho e aqui fazer novamente 2 pontos altos. Se eu fizer durante toda a minha carreira dessa forma, o meu trabalho ele vai começar a fazer isso aqui, ó. Ele vai começar a embarcar, porque o meu ponto ele é muito fechadinho, né? Ele é bem apertadinho a tensão do meu ponto. Já tentei fazer diferente, mas eu não consigo, né? Cada pessoa ela tem realmente uma forma diferente de trabalhar. No meu caso, o meu ponto ele é mais apertado, então eu vou fazer
aumento em todos os pontos da carreira de base e não vai me dar nenhuma alteração, tá? Se o seu ponto ele for mais largo e você fizer aumento em todos os pontos de base, pode acontecer de embabadar. Sabe quando você tá fazendo assim o trabalho, ele vai fazendo tipo assim, ó? Minha avó, na verdade, ela fala engurujar. Mas na verdade é embabadar, né? Fica ali formando um babadinho. Então, se o seu ponto ele for realmente mais frouxinho, você não precisa se preocupar, pode intercalar entre um ponto sozinho e um aumento. Eu vou fazer vou fazer aqui toda a voltinha, sempre respeitando aqui a minha questão dos 2 pontos altos dentro de cada ponto de base, e eu retorno com vocês aqui fechando, tá? Mais uma vez, já estou finalizando aqui. Vocês viram que na carreira anterior eu mostrei pra vocês que meu trabalho estava começando a embarcar? Por nessa carreira eu ter feito um aumento dentro de cada ponto alto, ele já voltou a ficar retinho, tá vendo? Ó, ele tá planinho agora. Eu já finalizei o aumento dentro desse ponto alto. Agora no penúltimo eu faço novamente um aumento e para finalizar eu vou novamente laçar a minha agulha e aqui no espaço onde eu subi as 3 correntinhas iniciais, eu insiro a agulha, faço um ponto alto e fecho, como sempre aqui pegando as 2 alcinhas da terceira correntinha. A base do nosso ursinho, calma aí que emperrou aqui, ó. Aí. A base do nosso ursinho, ela está pronta? Tá? Sim, é o tamanho que eu preciso. Você pode diminuir, pode utilizar só essa parte do meio, pode aumentar. Então vai depender muito do seu trabalho. Só preciso sempre que você deixe o trabalho de uma forma mais plana, tá? Porque você vai ter que ir fazendo, se você for aumentando aqui no caso, a partir daqui eu já colocaria um ponto intercalado, né? Um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Porque senão ele vai começar a embabadar. Então, você sempre vai fazendo até a metade, ver como tá ficando, qualquer coisa desmancha, tá? Mas pode fazer aí do tamanho que você precisar. Se você for, por exemplo, aplicar em uma toalha de banho, né? Você pode fazer ele maior. Ou também, dependendo do material que você utiliza, se você for fazer em uma linha duna, por exemplo, que já é aqui uma tex, né? Maior. Então, automaticamente vai ficar maior. Se você for fazer de barbante, vai ficar maior ainda. Então, você vai trabalhando da forma que você realmente precisar. O bom do crochê é isso, né? Várias vezes eu já falei aqui, o legal do crochê é que você consegue aí fazer da forma que for melhor pra você. Vamos parar de falar e vamos voltar pro nosso trabalho. Finalizei com um ponto baixíssimo. A partir daqui, a gente vai trabalhar essa carreira com um ponto baixíssimo, só que eu vou fazer 17. Vamos contar 17 pontos baixíssimos. 1, 2, deixa eu aproximar aqui melhor para vocês verem. 2, 3. Eu gosto de fazer o ponto baixíssimo bem devagarzinho. Se eu faço rápido, eu tenho a impressão de que ele fica feio, aparentemente, sabe? Eu não sei porquê, eu tenho essa impressão. Então, eu gosto de fazer ele bem devagarzinho, que eu acho que ele fica assim mais bonitinho. Vamos contar quantos já temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.
Temos aqui 17 pontos baixíssimos, olha como fica bonitinho. Parece uma trancinha, né? Em cima do nosso trabalho. Assim, onde não tem o ponto baixíssimo, não tem esse detalhe. E com o ponto baixíssimo já fica esse detalhezinho. Fizemos 17 pontos baixíssimos, laçamos a agulha. Vamos pular 2 pontos de base, 1, 2. E no terceiro, a gente vai inserir com ponto alto. Vou pular 1, 2, no terceiro, eu insiro a minha agulha, subindo um ponto alto. Dentro desse mesmo ponto, onde fizemos esse ponto alto, nós vamos fazer ao todo 10 pontos altos. Então, fiz 1, 2, 3, 4. Nessa parte aqui, quem tem o ponto mais larguinho, né, mais frouxinho, vai se dar melhor, porque nesse caso aqui, como o meu ponto ele é muito apertadinho, aí pra caber, por exemplo, 10 pontos dentro de uma correntinha só, fica meio puxado, mas a gente consegue. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Finalizando aqui, a gente vai novamente pular 2 pontinhos daqui, tá? A partir do ponto. Só que a gente precisa ver que em cima desse ponto foi aonde foi feito os meus pontos altos. Mas automaticamente ele vai esconder o próximo ponto aqui, ó. Tá vendo, ó? Deixa eu tirar aqui a agulha pra mostrar pra vocês melhor. Os pontinhos, os pontos altos foram feitos em cima desse ponto aqui, ó. Aqui do lado eu já tenho um outro ponto alto, só que eu não consigo ver o topinho dele aqui. Então, eu preciso prestar atenção, senão eu vou contar a partir desse, 1, 2, que são os que estão aparentes. Mas não, aqui embaixo eu tenho um escondidinho que eu preciso pular. Eu fiz os pontos dentro desse daqui, vou pular 1, 2, e a partir desse daqui, aí sim que eu volto a trabalhar. Tá vendo? Ó, se ele não tá aqui aparente, então eu não vou contar ele, vou contar 1, 2 e conto a partir do terceiro, mas isso pode dar erro, né? Pode dar erro de contagem aqui no final. Então, eu tenho que lembrar que eu trabalhei os pontos em cima desse ponto, aqui embaixo tem o escondido, vou pular o segundo e aqui a partir do terceiro eu já insiro a minha agulha, fechando com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer 10 pontos baixíssimos seguidos um do outro. Fiz um já, vou fazer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fiz 10 pontos baixíssimos que vão dar aqui a diferença, né? A diferença não, a separação entre uma orelhinha e a outra. Vou laçar novamente a minha agulha. Mais uma vez eu vou pular 2 pontinhos e no terceiro vou inserir, fazendo mais uma vez aqui dentro 10 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Fiz os meus 10 pontinhos. Mais uma vez, vou prestar atenção aqui quantos pontos eu vou pular. Vou pular o meu pontinho que tá escondido, vou pular o segundo, no terceiro, vou voltar fazendo pontos baixíssimos. Aqui eu preciso ter 17, vai ter que dar mais uma vez 17 pontos descendo. Se eu fiz certinho aqui em cima, aqui vai dar os 17. Vamos ver?
Eu fiz um já, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, não vai dar 17, hein? 12, 13, aí, 13, 14, deu 15, deu uma diferencinha aí de 2 pontinhos. Ai, Aline, mas vai dar errado? Não, tá vendo? Ficou certinho aqui a basezinha do meu ursinho. Mas em algum momento aqui eu comi bola, comi algum pontinho. Pode ser na contagem subindo, em algum momento aqui eu perdi esses pontinhos. Mas o correto, pra ficar, né, perfeito, pra ser exatamente como a receita, são 17, pula 2, faz 10 pontos, faz 10, pula 2, faz 10 pontos e volta com 17. Mas acontece, tá? Não tem problema nenhum, não vai atrapalhar em nada. Aqui eu finalizei, eu já posso cortar a minha linha e eu vou mostrar pra vocês como que eu faço já pra ir escondendo a minha linha, né? Já arrematando aqui. Eu viro ao contrário, eu venho aqui no ponto alto a seguir, puxo a linha pra trás, venho novamente nesse, ó, eu puxei por esse ponto, eu venho nesse próximo, insiro só na alcinha de trás e puxo a minha linha através dele, tá vendo? Porque assim, ó, vai ficar imperceptível esse acabamento. A partir daqui eu só vou entrando aqui com a linha em alguns lugares, posso ir fazendo pontinho para não correr risco de soltar, mas no mais mesmo, eu só preciso ir passando com essa linha de preferência assim, ó, mais retinho, porque eu preciso que ela chegue aqui no centro para eu dar um nozinho nesse outro. Ó, chego aqui, eu dou mais uma laçadinha, né, mais um pontinho, e aqui eu vou dar um nó duplo, né, simples, só um nozinho duplo mesmo, pra gente poder cortar a linha e não escapar. Opa, posso apertar bem e eu já corto bem rente. Essas linhas, eu gosto muito de guardar esses pedacinhos de linhas que eu vou cortando. Eu tenho um potinho que é cheio desses arremates, porque quando eu não tenho enchimento, aquele enchimento de silicone, fibra de silicone, pra fazer amigurumi, fazer algum chaveirinho, eu gosto de usar isso daqui. Então fica a dica aí pra vocês, fora que a economia também, né? Então fica quase imperceptível aqui o arremate da nossa linha. Já está pronto a base, né, do nosso ursinho, a cabecinha do nosso ursinho. Ficou, já tá bem simpatiquinho. Então, lembra que eu falei que se você quisesse fazer, por exemplo, um chaveirinho, você poderia fazer ele inteirinho e a parte de trás lisa, que é a mesma base, a diferença é que aqui você vai, né, vai fechar e vai encher, tá? Mas isso daí em um outro vídeo eu vou trazer pra vocês. Não sei, talvez ainda essa semana eu traga pra vocês aqui algum trabalho que utilize esse ursinho dessa forma. Vou pensar e vou trazer pra vocês. Finalizamos essa parte. Eu já posso deixar aqui do ladinho, porque agora a gente vai passar pra linha branca, tá? A linha branca que é onde a gente vai fazer aqui o pré-focinho. Pré-focinho não, gente, o rostinho
né? A bochechinha aqui do nosso ursinho. Mais uma vez eu vou fazer o círculo mágico. Vou subir vou fechar ele, né, subindo com 3 correntinhas. Escapou aqui. Fiz uma, fiz 2, fiz 3. E aqui dentro eu vou fazer 12 pontos altos, contando, claro, com as nossas correntinhas. Temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Fiz aqui os meus 12 pontos altos. Fecho aqui o círculo mágico. E eu já venho na minha terceira correntinha. Eu sei que é mais difícil essa linha de ver por ser branca, estoura, né, aqui na minha iluminação. Mas eu venho na minha terceira correntinha, como a gente já tá acostumado. E fecho com um ponto baixíssimo. Eu, como sempre, tendo dificuldade nas correntinhas. Fiz aqui a primeira, assim dá pra vocês verem. Fiz a primeira carreira, né? Aqui eu já faço uma correntinha e no próximo eu vou fazer 2 pontos baixos. Em cima de cada ponto, na verdade, dessa carreira, a gente vai trabalhar aumento, só que dessa vez só com ponto baixo mesmo, tá? Vamos fazer 2 pontos baixos para cada um aqui que temos de base, porque esse focinho, esse rostinho, essas bochechinhas, não sei como vocês queiram chamar, só vai ocupar um pedacinho, né, ali da base do nosso ursinho. Então, não precisa ficar muito grande. Uma dica, caso vocês queiram fazer, por exemplo, com um bege mais clarinho, vai ficar também muito bonito, viu? Eu tô fazendo diretamente no branco. Mas também, por exemplo, se você for fazer de outra cor, urso, você tá fazendo algo pra menina, tá fazendo um ursinho no pink, vocês podem pegar e fazer essa partezinha aqui num rosinha bebê. Fica um tom sob tom, né, que chama. Você pode fazer aí no tom sob tom, que fica muito, muito fofinho também. Tô finalizando aqui. Aqui nesse meu último ponto foi onde eu fiz uma correntinha para subir lá no início. Eu insiro a minha agulha. Tá mais apertadinho porque eu já fiz lá a coisa. Termino meu ponto baixo e já finalizo com um ponto baixíssimo. Aqui eu já posso cortar, tá? Já vou cortar, vou pra lá a minha linha. Puxo e mais uma vez, assim como eu fiz com a linha marrom, linha bege ou marrom, não sei, vou inserir a agulha, a linha, vou puxar aqui pra trás. E aqui no outro ponto eu insiro pegando só a alcinha de trás e puxo também a minha linha. Assim fica imperceptível a emenda. Deixa eu esconder um pouco aqui na iluminação para não estourar tanto. E aí fica perfeitinho o círculo, tá? Aqui a mesma coisa, eu já vou fazendo, deixando ele prontinho pro uso, para vocês verem como é mais fácil. Às vezes a gente deixa para fazer os arremates tudo no final, e aí acaba atrapalhando até mesmo na hora da gente ir montando
o trabalho. Se a gente for fazer cada peça e já for arrematando, vou tirando aqui o excesso de linha, depois fica bem mais fácil. Eu só coloquei a linha pra trás, ajustei e dei novamente aqui um nozinho duplo. E já posso cortar e colocar as nossas sobrinhas de linha junto com aquele restante lá que eu mostrei pra vocês. O circulinho já está pronto, circulinho foi ótimo, né? Círculozinho aqui já está pronto e vai ser aqui a boquinha, o rostinho, o que vocês queiram chamar do nosso ursinho, tá? Agora a gente vai fazer a parte da bordagem da boquinha, o narizinho do ursinho. Lembra que eu mostrei pra vocês que eu ia trabalhar com uma linha preta, que ela é fininha? Aqui eu vou usar ela em fio duplo, tá vendo? Eu peguei a minha agulha de tapeceiro, passei ela de forma que fique um fio duplo, né? Tá aqui até o final, acho que eu vou até cortar, porque tá bem grande, eu não vou utilizar tudo isso. Mas vou trabalhar com o fio duplo. O que eu vou fazer? Aqui onde eu finalizei, eu vou deixar pra baixo, onde eu finalizei essa última voltinha, vou deixar pra baixo, que tá vendo? Ele fica meio quadradinho, vai ficar legal aqui embaixo. Eu já tenho aqui o círculo que a gente fez, eu vou inserir de dentro pra fora, eu vou separar 3 pontinhos, esse do meio, esse desse lado e esse desse lado. Nesse daqui, eu vou inserir de trás pra frente a minha agulha. Vou puxar e vou deixar um pouco de linha lá atrás, porque no final a gente vai dar um nó, tá? Vou pular esse aqui do meio. E aqui no próximo, eu vou inserir novamente a nossa agulha. Vou puxar lá pra trás. Essa daqui vai ser a boquinha do nosso ursinho. Se você quiser, você pode fazer mais uma voltando, mas eu não vejo necessidade. Agora sim, eu vou entrar no pontinho aqui do meio, que foi onde a gente fechou com ponto baixíssimo. Vou inserir a minha agulha, tá vendo? Vou inserir a minha agulha bem no meio e vou colocar a minha agulha no centro do meu círculo mágico que a gente fez lá no início. Aqui já vai dar início ao focinho do nosso ursinho. Como eu tô trabalhando com linha dupla, posso ter essa dificuldade aqui pra manusear, mas vai dar tudo certo. Vou fazer novamente aqui, porque eu fiz por cima da... Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Eu fiz por cima do sorrisinho que a gente tinha feito. E aí o que acontece, quando eu puxo pra cima, ele puxa a linha, tá vendo? Vai parecer que meu ursinho tá na bad, tá com cara de mal ou não está sorrindo. E não é isso que a gente quer um ursinho alegre como o nosso coleguinha aqui atrás. Vou voltar com a minha agulha. Eu já inseri aqui no meio, né, no ponto do meio, só que eu vou passar aqui dentro do sorrisinho que eu fiz anteriormente. Agora sim, eu insiro lá no centro, puxando pra cima. Tá vendo? Agora ele já ficou sorrindo, o nosso ursinho. Ficou fofinho, tá simpático. Nessa mesma linha onde fizemos, né, quando eu digo linha, sentido, tá? Nesse mesmo sentido aqui onde a gente fechou o nosso pontinho, da mesma forma que separamos aqui embaixo 3 pontos, vamos separar 3 pontos aqui em cima. Temos o do meio, o do lado e o do outro. De trás pra frente, eu vou inserir a minha agulha aqui nesse ponto do lado, vou trazer pra frente e vou voltar dentro do centro. Aqui sim eu vou trabalhar
2 vezes, porque como a minha linha ela é fininha, pode ser que dê uma diferença no final. Eu vou mostrar pra vocês o que eu tô dizendo. Ó, eu faço 2 vezes no mesmo lugar, porque senão vai ficar muito fininho e não vai preencher o espaço, vai ficar mostrando a linha branca atrás. Quando eu faço 2 vezes já fica certinho, já fica mais preenchido. Mas se vocês estiverem fazendo usando a linha Anne, vocês não vão ter esse problema, tá? Esse meu aqui realmente, essa minha linha ela é mais fina. Vou fazer aqui só uma vez pra vocês verem a diferença que dá. Ó, aqui eu puxei 2 vezes, aqui eu puxei uma vez só. Tá vendo só a diferença de espessura? Então, como a gente tá falando de um narigo, posso dizer assim, um focinho, quanto mais preenchidinho, mais vai ficar fofo, né? Mais vai ficar bonitinho. E também vai dar o efeitinho relevo no final. E pra finalizar não, né? Que ainda tem mais uma parte. Eu vou puxar desse lado. Ai, calma aí que deu um nó aqui atrás, as minhas linhas, olha. Isso pode acontecer nessa parte aqui de bordado, isso acontece bastante. Mas nesse caso eu volto, na verdade não foi nem aqui, ó. Foi anterior. Eu tive um probleminha técnico aqui atrás que formou um nozinho e eu não consegui achar como foi feito esse nozinho, mas não tem problema, depois a gente vai arrematar. Como eu tinha dito, a gente inseriu aqui a agulha de trás pra frente e mais uma vez insere no meio. Passa mais uma vez aqui, puxa e insere no meio. Caso vocês queiram, vocês podem também colar um nariguinho pronto, tá? Existem aí nos armarinhos a venda o nariguinho pronto. Mas eu achei mais bonito, mais prático eu mesma bordar, que eu faço da forma que eu achar melhor. Pra finalizar o nosso narigo, eu vou mais uma vez pôr a nossa linha pra frente e vou inserir desse outro lado aqui. Fechando assim, aqui em cima, o nosso nariguinho. Ó, assim ele vai ficar bem fechadinho, tá vendo? Agora eu viro o nosso trabalhinho, corto nossa agulha, ó. Corto nossa linha e já faço os nozinhos. Na hora de fazer esse nó, a gente precisa tomar cuidado para não puxar, né? Não puxar forte. Então eu só vou, né? Eu não vou ajustar, só vou fazer o primeiro nó. E aí, só no segundo eu vou apertar pra ficar firme. Por quê? Se eu puxar esse primeiro nó, ele vai repuxar ou a minha boquinha ou o nosso nariguinho. E a gente não quer isso, porque senão vai deformar, né, o nosso urso. Então, aqui a gente pode cortar e já põe o resto da nossa linha lá junto com o restante. Esse nó que se formou, eu não vou mexer nele, não vou cortar, porque se ele for alguma linha daqui da frente que não tiver bem presa, depois ele vai soltar. Essa parte ela vai ficar pra dentro, porque agora a gente vai colar. Então não vai ter problema nenhum, muito pelo contrário, vai dar até aqui um relevinho mais bonito, né? Vai ficar mais bochechudo o nosso ursinho. Eu já vou pegar a basezinha do urso que eu fiz. Vou ver exatamente aqui aonde eu quero. Tá vendo? Eu quero que fique bem aqui assim. De acordo com essa parte aqui, que é o que eu vou usar pra pôr o olhinho. Então, aqui eu já vou pegar, ajustar essa linha minha que sobrou na sua, onde que você estiver fazendo, não vai, né? Se não acontecer esse acidente que aconteceu comigo, não vai ter essa sobra de linha. Mas no meu caso, como teve, não adianta chorar. Vou colocar aqui bastante cola. Como a gente tá falando de coisa pra criança,
provavelmente vai ser para uma criança. Então, eu gosto de colar o máximo possível. E depois eu ainda gosto de vir com aquela técnica que eu mostrei pra vocês alguns vídeos atrás, da linha de seda, pra rematar mesmo, pra deixar o mais colado possível o nosso trabalhinho. E aqui eu só vou pressionar pra colar bem o nosso narigo, o nosso rostinho, nossa bochechinha, no nosso ursinho, tá? Aqui no vídeo eu não vou ter muito tempo pra ficar apertando bastante, mas na casa de vocês é interessante vocês pressionarem aqui bastante, deixar um tempinho pressionadinho pra não correr o risco de soltar, tá? O meu aqui já está presinho, mas o máximo que vocês puderem pressionar pra não correr o risco de soltar vai ser melhor. Vamos lá agora pro olho. Eu já mostrei pra vocês essa caixinha que eu tenho aqui uma diversidade de olhinhos. Eu tenho esse mesmo olhinho, que foi o que eu utilizei ali no outro. Eu tenho esses olhinhos aqui que se mexem, ó. E eu tenho olhinho de amigurumi, que eu acho que ficaria muito bonitinho aqui, só que pelo fato de depois precisar cortar aqui atrás o pino, vai dificultar nosso trabalho. Então, assim, nesse aqui, você pode, nessa parte aqui, você pode utilizar da forma que você achar melhor. Naquele ali, eu coloquei esse olhão. Nesse daqui, eu tô pensando se eu faço um pouco diferente. Eu acho que eu vou fazer com esse olhinho aqui. Meu marido não gosta porque ele fala que fica vesgo. Porque como essa parte de dentro do olhinho, ela se move, pode acontecer de ficar um de um lado, outro do outro. Mas eu vou fazer com esse olhinho mesmo assim, porque a gente vê a diferença, né? E depois que já estiver pronto, a gente pode escolher qual que ficou melhor, qual que realmente vai combinar. Ó, peguei até aqui diferente, ó. Um tem cílio e o outro não. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer então os dois com cílios desse lado. Né, desse lado não. Nesse aqui do vídeo. Porque aí, se for uma menininha que eu estiver fazendo, eu já posso... Já vai ficar mais bonitinho com o cílio. Eu sei que eu deveria já ter deixado separado, vocês me desculpem, mas vida de mãe, artesã, é meio complicado, né? Eu tenho 3 filhos, então assim, até agora, segundos antes de eu começar a gravar com vocês, eu tava com os 3 gritando aqui na sala, eu falei com meu marido, olha, vai dar uma volta com as crianças, porque eu preciso gravar. Vou fazer assim, ó, vou colar assim. Meu marido não vai gostar, vocês vão ver, mas eu não ligo. Bom, agora vocês vão simplesmente fazer assim, vocês vão colocar aonde vocês querem, né? Eu gosto muito de usar com a pinça, porque a pinça ela te dá mais precisão na hora de você escolher o lugar. Com esse olho que tem os cílios, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado para não ficar tortinho, para não ficar um olhando para cima, outro ficando olhando para baixo. Mas quando eu colar vai ficar mais ou menos assim os meus olhinhos, tá? Ó, ele não tá colado, tá? Vocês viram que eu não peguei cola, é só mesmo aqui pra gente ver como ficou. E ficou assim o nosso ursinho. Em breve, muito em breve, eu vou vir trazendo um vídeo mostrando um trabalho onde a gente pode aplicar esse ursinho. E eu creio que vocês vão gostar bastante. Dá pra perceber aqui a diferença dos olhinhos. E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar aqui no comentário que eu vou responder vocês, tá bom? Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Desculpa qualquer coisa, não deixa de se inscrever no meu canal. Deixa o seu joinha, já ia esquecendo de pedir, deixa o seu joinha aqui no meu vídeo. E comenta, indica para algum amigo seu que vai me ajudar bastante. Muito obrigada e até mais.